Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade no desenvolvimento do nosso front-end, ok? A gente já fez todo o CRUD do usuário. No vídeo passado a gente já fez a tela de login do usuário e tal, pegando já as informações a partir do e-mail, né, do usuário. E agora o que a gente vai fazer é a gente vai trabalhar com o token. Lembra que no vídeo passado a gente conseguiu fazer o login, conseguiu autenticar um usuário e receber um token vindo do back-end? Então, a aula de hoje a gente vai fazer como que a gente vai começar a mandar esse token para o back-end para a gente começar a acessar umas APIs privadas, tá? E aí a gente vai utilizar o Interceptor. O Intercept nada mais é do que um pattern no Angular, que ele serve basicamente para interceptar qualquer tipo de chamada que vá do front para o back-end e ele vai manipular essa chamada de modo a inserir algum tipo de header, de informação de header, ou adicionar objetos no body, enfim. Ele vai fazer algum tipo de interceptação e, e ele pode modificar, né? Ele é um middleware ali, que ele pode modificar o modo da requisição para comunicar com o back-end, tá? Então é basicamente isso. A ideia é realmente enviar o nosso token para a API, né? Validar que está lá tudo certo. E aí a gente vai ver como que isso funciona, tá? Então eu vou criar aqui na pasta app mesmo esse interceptor, sabe? Normalmente eu crio em alguma pasta específica para a parte de Authenticate, mas eu vou criar aqui mesmo TypeScript. Ele está aqui e eu vou dar um nome para ele de app.interceptor.module.ts. Vamos ver que ele vai criar. Aqui, ó, ele vai criar. E aqui eu vou criar uma classe para ele, que no caso ela vai ser a responsável por conter as informações que isso vai trabalhar, tá? Então eu vou dar um export class aqui, https request interceptor. O que ele implementa, né? Ele implementa o http intercept. Esse aqui, ó. Tá, ele faz esse aqui, no caso não é exports, é export. E eu vou torná-la essa classe injectable, para ela ser injetada nos outros módulos, injectable. Ok, tá. Eu vou adicionar um código aqui já direto, eu vou desenvolver tudo para o vídeo não ficar longo, até porque essa parte do middle é grande, e aí eu vou mostrar para vocês depois que o resultado estiver pronto. Um minuto. Prontinho, depois da gente de eu ter adicionado aqui o código. Então vamos lá, eu criei aquela classe, né, como a gente viu, implementei o módulo de HTTP Interceptor. Ele obriga a gente a criar uma classe chamada Intercept, tá? Que ela tem dois parâmetros, que é a requisição e mandando, né, para, sei lá, para nova etapa na hora da chamada, né? E aí o que eu estou fazendo? Eu estou buscando lá naquela, lembra o user logged? Lá no user component TS, aqui ó, quando o usuário autentica, eu salvo lá a informação. Então eu estou mostrando aqui a informação do usuário, eu estou obtendo a informação aqui do usuário, e ele está vindo aqui para o user. Aí eu vou e coloco na requisição, eu clono ela e coloco na requisição no headers, uma variável chamada authorization, que eu valido se existir esse usuário, né, se ele não for nulo, e também existir o token, eu coloco o better ou bidder, você vê como que você fala aí, junto com o token, né, que é aquela requisição, acho que foi a aula 13 da nossa API, da nossa playlist de APIs que a gente desenvolveu essa parte, que a gente testou e tudo mais, eu vou, coloco isso. Se não existir, eu mando vazio mesmo, porque aí eu sei que vai ser uma API pública e tal, então eu não preciso disso, tá? E aqui embaixo eu criei um módulo, um ng module, tá? Normal aqui. E agora eu só preciso exportar essa classe, na verdade. Opa. Aí, eu preciso somente exportar essa classe, porque agora eu vou precisar adicioná-la lá dentro do meu app module, tá? Então eu vou vir aqui dentro do app module, aqui dentro dos imports mesmo, vou dar uma vírgula e vou dar um interceptor. Ctrl ponto, olha lá, ele pede para referenciar o objeto, referenciei aqui, pronto. Já temos o nosso código funcionando. Vamos verificar como que ele ficou? Então, ó, enquanto vai carregar o projeto, vamos dar só uma analisada. Esse método, essa classe, ela é para gerenciar qualquer tipo de requisição,
certo? Que vai vir do front indo para o back, ela vai ser aquele middleware. Antes de chegar no back, ela vai obter essa requisição e vai adicionar o meu usuário, né? Validar se meu usuário existe ou não, vai obter os dados aqui e se existir, vai me mandar um header chamado authorization com um token passando, tá? Vou deixar um debugger aqui também, porque aí dá para a gente mostrar, acho que fica mais fácil para a gente ver, tá? Então vamos esperar agora a aplicação rodar e aí a gente vê o resultado. Aqui, ó, agora que a nossa aplicação rodou, eu estou aqui na página de usuários. Vou dar um inspect aqui, né, para a gente poder gerenciar aqui, enfim, a informação. Vamos olhar aqui no network, tá? Então eu vou adicionar o e-mail que tem válido lá e vou mandar um login. É que essa aqui a gente já tem aqui salvo, lembra? No local storage, a gente já tem ele salvo aqui, tá? Então a gente vai validar, vou dar um F8 aqui duas vezes, perceba que duas vezes parou no debugger, tá? Por quê? O que aconteceu? Ele logou, ele foi a primeira vez na hora do login, e lembra que quando dá certo ele chama essa API GET de retornar isso aqui? Então ele chamou de novo. Se a gente olhar aqui no network, a gente pode ver as duas chamadas, tanto a parte de Authenticate como users, tá? E a gente pode ver aqui, ó, Authorization, ele mandou o better, tá vendo? Junto com o token. Aqui, ó, ele mandou. Eu vou vir aqui, vou limpar, tá? Vou excluir esse aqui, ó. Não existe mais. Vou dar um F5. Ele vai carregar, tudo mais. Vou fazer o login novamente. Ó, ele para uma agora, duas e foi. São as duas chamadas. Só que o Authenticate não tem. Ó, perceba que o Authorization está vazio, porque ele não tem o valor ainda. E quando ele vai para o Users, porque aí ele já autenticou, já salvou no Users, ele coloca aqui. Vamos olhar no código assim, só para dar uma entendida rápida sobre isso. Aqui, ó. O que ele faz? Ele salva local storage quando existe, né? Aí ele vai e manda o objeto get. Ele manda o método get, que o método get é esse aqui, que ele vai fazer a segunda requisição. E aí, nessa chamada aqui, ele bate no interceptor e aí já existe esse módulo aqui, tá? Então, está funcionando. Eu vou retirar meu debugger, porque senão vai ficar parando toda hora no breaking point, e isso não é vantajoso para a gente, tá? Beleza, então a gente já tem o nosso Authenticate funcionando. Agora a gente pode fazer uma coisa, voltar atrás do que a gente fez lá no começo, quando a gente estava desenvolvendo a primeira parte aqui do front-end, que a gente colocou o método get como público. Então, olha, se a gente vou pausar a aplicação aqui, tá? E se a gente abrir nossa controller, tá? Users, método get, aqui ó, ele está como público. Eu vou retirar, tá? Vou deixar ele, agora não, agora ele é um método privado, porque eu tenho o authorize aqui em cima. Vou rodar novamente e a gente vai ver como que isso vai funcionar, tá? Aqui ó, se olharmos, vamos lá para a casa de usuários, vou deixar o inspect aberto novamente e a gente vai analisar agora se ele vai funcionar. Ele bateu no login e ele está mostrando, ok? Então vamos lá, se a gente analisar, verificar que mandou o authentication correto e tal, e ele está funcionando, beleza. Agora vamos dizer que a gente não teria o nosso interceptor, tá? Então eu vou vir aqui, eu vou retirar só a parte que ele faz aqui, a parte do header. Na verdade, eu vou apenas retirar aqui, ó, essa parte, tá? Vou deixar ele seguir. Opa, vou deixar ele seguir aqui sem nada, assim, só... eu vou precisar criar esse aqui, né? Então tá, mas aí eu comento esse aqui, eu crio ela a parte vazia e tudo mais, eu não vou setar, tá bom? Então a gente vai rodar para a gente ver como que vai acontecer isso agora. Olha lá, bati, coloquei e mandei. Erro interno do sistema apareceu. Se a gente olhar aqui, ó, deu um 401 aqui do users, e aí é que a gente não tem uma resposta, né? Mas deu 401, que significa unauthorized. Por quê? Porque a gente não está passando a nossa authentication, ó, não tem. O authenticate funcionou, normal, ó lá, ó, retornou tudo para mim, até porque ele é público, então ele vai retornar mesmo. Se a gente vir aqui, ó, no controller, o authenticate, ele está público, ele tem que ser público, né? Então ele vai funcionar mesmo, porém, sem o interceptor, sem mandando o header. Agora, a nossa API privada, ela é realmente privada, sabe?
O usuário só vai obter a lista de usuários se ele tiver autenticado no nosso sistema, o que já se torna o nosso sistema um pouco mais seguro, tá? Então, o método post também deve ficar como anônimos, né? Porque ele pode sim se cadastrar antes. O método put não deveria, então vou retirar aqui, tá? E o allow e o delete, lembra que a gente fez uma modificação também? A gente está passando aqui o user ID por parâmetro. Porém, a gente vai passar ele, que vai ser só o user ID que o usuário está logado, tá? Então eu vou fazer esse rapidinho aqui para a gente também não perder muito tempo, o vídeo também não ficar tão extenso. Ó, vou retirar, vou tornar esse método privado. O que eu quero dizer é o seguinte: o usuário ele só pode excluir a conta dele mesmo, tá? Ele não pode excluir um outro tipo de conta. Então, isso vai forçar que o usuário sei lá, não exclua o cadastro de um terceiro e tudo mais, tá? Então agora eu estou forçando que essa API seja privada. E aí eu vou pausar aqui, rodar novamente, né? Porque como é back-end, ele precisa que rode novamente. Enquanto está carregando, vamos olhar aqui no nosso data service, tá? Vou retirar aqui, ó, também do delete, a gente não precisa mais dele. A gente pode mandar apenas o módulo API users, método delete, ele já vai acessar lá, tá? Então já vou deixar isso aqui pronto. É, E eu acho que eu vou fazer uma modificação aqui nessa classe nossa, porque lembra que a gente fez? Valida se o usuário está autenticado aqui do lado de fora. Porém, o correto a fazer, eu acredito que seria aqui dentro. Pode ser até dentro da tabela, sabe? Para só mostrar essa tabela caso o usuário esteja autenticado. Porque não faz sentido, porque senão o cadastro do usuário vai ficar para fora, entendeu? Vai ficar dentro e aí ele nunca vai acessar ali. Então eu vou colocar isso aqui dentro, tá? Vou setar ele ali dentro. Vou fechar onde que fecha a div, né? Aqui, fora do table. Então, setei aqui. E aí, se não está autenticado, ele vai mostrar o formulário aqui fora. Então, vamos analisar. Ele vai continuar mostrando o formulário aqui fora, né? E aqui ele não vai mostrar nada, porque o show list vai ser true, porém o autenticado vai ser false. Ele só vai mostrar o relatório, ele só vai executar isso aqui, a tabela, quando a gente autenticar aqui. Vamos ver se vai funcionar assim. Opa, Ctrl S. Nossa aplicação está aqui, ó. Tá? No users. Olha lá, ele aparece. A frase apareceu, tal. Dá para a gente fazer uma validação nela para torná-la também dentro. Então, basicamente, o que eu preciso é copio isso aqui, colo aqui no welcome e colo aqui na lista de usuários também, tá? Vamos fazer assim bem por cima, só para a gente ver o resultado mesmo, tá? Então, olha lá, eu tenho isso aqui, então eu consigo, tá? Eu também tenho que fazer a parte aqui, né, da validação de retirar o e-mail. Mas a ideia é mostrar se vai funcionar a parte do cadastro, né? Eu vou colocar o meu e-mail apenas para eu pegar um outro e-mail, tá? Ah lá, eu fiz. Eu vou copiar este e-mail aqui, tá? Eu vou fazer o login com ele. Porque eu não quero excluir o meu com o meu e-mail, porque senão vai ficar mais difícil de lembrar depois com um outro e-mail para logar. Então, ó, beleza. Então agora eu tenho aqui o meu e-mail. Eu estou logado com o usuário comum, tá? Então, esse botão de excluir, por exemplo, ele já não existe mais, teoricamente. Porque eu não consigo editar, eu não consigo excluir o dado desse usuário, por exemplo. Entendeu? Então, se eu clicar em excluir, perceba que ele vai excluir o users. Ó, vou clicar até no de baixo, usuário excluído com sucesso. Ah lá, ele excluiu do usuário comum, entendeu? Então, ele só consegue cancelar a conta do usuário próprio, porque a gente já tornou a API privada. Cadê? A gente tornou a API privada e a gente buscou o token que está vindo do nosso header, né? Naquele clique do botão a gente está mandando um authentication e aí ele está pegando que ele reconhece qual que é o user ID. E a partir do momento que ele conhece o user, eu não vou falar muito sobre isso aqui porque a gente já fez um vídeo sobre isso, tá? Qualquer coisa eu vou até deixar aqui na descrição o vídeo que a gente fez sobre a parte de autenticação, autorização e autenticação vinda do .NET Core. E aí a gente já consegue fazer as funcionalidades privadas, tá? Então, eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. A ideia do vídeo era mostrar o Interceptor, mostrar como que a gente pegaria esse token e manipular ele para enviar para o back-end, tá?
E nos próximos vídeos a gente vai adicionar um novo campo, que é o campo password, para a gente fazer um login verdadeiro, né, com o campo password verdadeiro ali, de modo com que a gente consiga autenticar, consiga fazer a criptografia correta e tudo mais. Fechou? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.